A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, mais uma vez quero compartilhar com vocês. Este versículo se encontra no Salmo 40, versículo 1 e 2, Salmo de número 40, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Meus amados irmãos, aqui é um salmo feito pelo salmista Davi. É um versículo muito especial, tanto esses dois, ele é maravilhoso, como todo o versículo da palavra de Deus. E aqui o salmista Davi, um homem que Deus escolheu este homem logo quando ele era adolescente. A Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas e na sua adolescência ele matou um urso, um leão, para defender as ovelhas. Era um jovem temente a Deus e Deus resolveu separar aquele jovem para um reinado muito importante do povo de Israel. E aqui nós vamos encontrar ele fazendo essa declaração para Deus, um homem que tinha nas suas mãos um exército à sua disposição, ele tinha servos e servas, ele tinha soldados, ele tinha, enfim, tinha uma quantidade de pessoas e objetos e terras e reinos, mas ele disse que esperou confiantemente pelo Senhor. Aquele homem estava passando por uma dificuldade que somente Deus poderia socorrer ele. O seu exército, toda a sua família, todo o seu reinado não poderia lhe ajudar, mas somente Deus. E ele disse que durante um tempo, não disse quanto tempo durou, mas ele esperou em Deus confiantemente. E a Bíblia diz que ele esperando em Deus, um dia Deus inclinou para ele, diz que ouviu o clamor dele, que ele também disse que clamou a Deus nesse versículo. E a Bíblia diz que Deus se inclinou para ele e socorreu ele no momento que ele precisava. Aí o versículo 2 diz que Deus tirou ele de um poço de perdição. Era a situação que Davi se encontrava. Ele comparou a sua situação como se estivesse em um tremedal de lama, como seus pés estivessem dentro de lodo de lama. E a Bíblia diz que Deus tirou ele daquela situação e colocou os pés dele sobre uma rocha e firmou os passos dele. Então, meus amados irmãos e amigos, esperar em Deus é algo que nós devemos fazer sempre em nossas vidas. Não podemos jamais esquecer do socorro de Deus, pois Deus é o único que pode nos socorrer nos momentos da angústia e no momento do sofrimento. Deus tem dado ao homem inteligência, sabedoria, e isso aconteceu no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, colocou o homem para dominar os animais, os objetos, enfim. Deus tem dado sabedoria e inteligência ao homem para nos socorrer. Isso, uma cirurgia, um exemplo, né? Nós podemos contar com a inteligência do médico e assim nos socorrer. Mas existe coisa, meus amados irmãos, que o médico não pode fazer, mas somente Deus. Tem coisas que o homem não pode fazer, mas só pertence a Deus. Tem coisas que um objeto não pode nos socorrer, mas somente Deus pode nos socorrer. E Davi tinha tudo isso nas suas mãos naquela época. O rei poderia contar com toda a tecnologia daquela época, mas a tecnologia nesse momento não pôde socorrer ele, mas somente Deus. E a Bíblia diz que ele correu aos pés do Senhor, ele esperou em Deus confiantemente e isso deu vitória a ele. Vivemos nos tempos atuais que nós estamos vivendo em um mundo de impaciência, que nós não temos mais paciência para esperar pelas coisas. Nós queremos que tudo aconteça rapidamente, como se fosse um passo de mágica. Mas o salmista diz que ele esperou confiantemente em Deus. Talvez ele tenha esperado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Não sabemos o tempo que ele esperou, mas ele soube esperar. E hoje nós estamos errando muito, porque nós não sabemos mais esperar. Nós estamos vivendo dentro das emoções, nós estamos vivendo em um período, em um tempo que ninguém sabe mais esperar. Mas nós precisamos aprender. Ou nós aprendemos a esperar em Deus, ou nós podemos muitas vezes quebrar a cara, ou então entrar em um buraco muito profundo e depois passar aí é muito difícil, ou então não saímos mais. Mas que nós possamos aprender
como fez o salmista Davi, esperar em Deus confiantemente e Deus vai nos socorrer, colocar os nossos pés firmes e tirar do poço de lama. Que Deus abençoe e até o próximo em nome de Jesus. Amém.